Alexandre de Moraes, ministro do Supremo indicado por Michel Temer, e suas decisões sobre Jair Bolsonaro. A decepção de parte da esquerda com o ministro Cristiano Zanin, indicação do presidente Lula. Mas já tinha rolado decepção com o Dias Toffoli. E você viu o evento do Gilmar Mendes, indicado pelo FHC lá em Portugal? Gilmar. Bom, pelo menos ele não é o Cássio Nunes ou o André Mendonça. Não. E aquelas brigas do Joaquim Barbosa com o Ricardo Lewandowski, lembra? Já notou o padrão? Nesses poucos exemplos de frases e episódios envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal e seus padrinhos políticos, só há homens. Indicados por homens. Enfrentando desmandos de outros homens. Reunindo dezenas de homens ao seu redor. E, ao que tudo indica, o presidente Lula caminha para nos condenar a mais, pelo menos, meia década de puro patriarcado na corte mais alta do país. Apesar de toda a pressão dos movimentos que o apoiaram na campanha presidencial, de parte da base social que o sustenta, Lula parece estar decidido a indicar mais um homem branco ao Supremo. O critério da lealdade está falando mais alto. Isso é tão representativo de parte do que está errado na política e na representatividade brasileira. Porque se no entorno de um presidente da República, que é a maior liderança de esquerda do país, só há homens confiáveis e leais, em posição de serem indicados ao Supremo por esse critério, alguma coisa deu bem errada, né? E não se conserta isso só esperando que as mulheres ascendam politicamente lá do chão do judiciário até o Supremo. Isso também é necessário, evidentemente, mas leva décadas, gerações. A essência da importância da representatividade é essa: colocar em cargos de poder pessoas qualificadas, porque é óbvio que isso é indispensável, mas que não estariam ali se não fosse por seu imenso esforço e porque lhes foram dadas condições para isso, para que elas inspirem outros iguais a ela a lutar e chegar lá, sem precisar de tanto esforço. Esse é o legado que Lula pode deixar com a sua próxima indicação ao Supremo, porque ministro do Supremo é legado. Quem elaborou essa frase e me explicou melhor essa ideia foi o professor Diego Werneck Arguelles, do INSPER. Ele é o entrevistado do meio político desta semana. Se você não sabe, essa é uma newsletter semanal com análises e entrevistas para nossos assinantes premium. Não é assinante premium ainda? Assine o meio. Agora, eu nem precisava explicar tudo isso para o Lula, né? Quem certamente pode detalhar a importância de uma mulher ser a próxima indicada ao Supremo é a Janja. É muito provável que ela já tenha feito isso. E se ele ainda assim escolher indicar um homem, cá entre nós, vai ser uma tremenda traição. A ela, inclusive. Um dos argumentos mais recorrentes da esquerda, fechada a qualquer custo com Lula para defender que ele indique para o Supremo mais um homem, depois do desastre Zanin, é que o presidente Lula deve indicar quem ele bem quiser, com total liberdade, sem nenhuma amarra. Ao pé da letra, esse argumento até se sustenta, porque pelas normas é assim mesmo que funciona. Alguém eleito pelo voto, o presidente da República, deve poder escolher livremente quem indicar para esse cargo não eletivo. E essa pessoa ainda vai ser escrutinada por mais eleitos, no Senado. Mas por que é esse o desenho? Porque dessa forma, o ministro do Supremo é alguém que tem uma representatividade democrática, ou seja, ele vem endossado por pessoas eleitas democraticamente, pelo voto. Representam a vontade de parte do povo. Lula exerceu sua ampla liberdade de escolher com Zanin, contrariando em larga medida o que sua base à esquerda espera de um ministro do Supremo. Ele usou o critério da lealdade sobre todos os outros. Escolher ministro do Supremo só por uma suposta lealdade já se mostrou inócuo. Dias Toffoli está aí para provar, chamou o golpe militar de movimento e ainda impediu Lula de ir ao velório do irmão quando ele estava preso.
Zanin é conservador, beira o reacionário ali. E pela pobreza argumentativa dos seus votos, sequer tem o tal notório saber que se esperava. Mas Zanin já virou legado de Lula, porque ele é bastante jovem e, pelas regras atuais, ele só vai se aposentar em 2050. São 27 anos de atuação conservadora na corte, que, por sua vocação constitucional, está fadada a decidir temas controversos que a política nem sempre consegue decidir. Outro argumento frequente dos que defendem cegamente todo e qualquer ato de Lula, ignorando inclusive o pedido do presidente para ser criticado. O de que nomear conservadores para o Supremo é uma estratégia de aproximação com o público da direita. Afinal, Zanin já seria voto vencido em matérias de costumes, mas ao mesmo tempo sinalizaria para essa fatia da população uma boa vontade de Lula nessa seara. Isso aqui é pura ginástica mental. Ora, se o Lula está escolhendo o judiciário para fazer política eleitoral, o que eu realmente não quero crer, ele calculou muito mal o efeito prático que isso pode ter, tanto em termos de conversão de votos, quanto em termos de rumos para o país. O público de direita vai estar sempre pronto a abandoná-lo, num estalar de dedos, não importa o quão conservadores sejam seus ministros do Supremo. E um ministro do Supremo fica lá por décadas. Quando vier um próximo presidente de direita, a composição vira, fica toda conservadora, com a ajuda de Lula. Agora, no que diz respeito a gênero e raça, a argumentação de parte da esquerda é a de que Lula e Dilma indicaram 2 das únicas 3 mulheres que já foram ministras do Supremo. E, além disso, Lula tem indicado mulheres em várias outras esferas do judiciário, como a primeira mulher negra para o TSE, a ministra Edilene Lobo. São fatos. Acontece que a composição do Supremo é um dado objetivo e concreto. Mesmo com as nomeações anteriores, da forma que está, o Supremo caminha para ter somente Carmen Lúcia como ministra, pelo menos até 2028, quando o Fux se aposenta. Qualquer mulher que está me assistindo sabe o que é ser a única mulher na sala. O que isso significa em disputas de poder. A decisão de um juiz ou uma juíza vai muito além do gênero, ou da etnia, ou da religião. Idealmente, ela é pautada acima de qualquer coisa pela lei, pela Constituição. Isso deve ser verdade para ministras, ministros, ministres. É uma verdade simultânea, porém, que juiz nenhum no mundo separa suas convicções e visões de mundo da forma como interpreta as leis. Então, vamos lá, vamos desmontar as hipocrisias. Não dá para condenar Bolsonaro por indicar ministro terrivelmente evangélico, achando que esse filtro religioso vai pautar as decisões do magistrado e defender que tanto faz um homem ou uma mulher ser indicado numa corte brutalmente patriarcal e não raramente machista. Não dá para acreditar que pautas que dizem respeito diretamente à vida de mulheres, como direitos reprodutivos e humanos, ao serem julgadas somente por homens, vão contemplar a visão feminina do tema a contento. E sim, direitos humanos, porque são as mães que choram as mortes dos filhos nas favelas, por exemplo. São muitas as mulheres na luta ambiental ou por terra, são ativistas como a mãe Bernadette na luta quilombola e por aí vai. E tem mais, não dá para levantar a bandeira de que foi o machismo que tirou Dilma Rousseff do poder e se negar a incluir mais mulheres em cargos do topo. Ou ouvir os movimentos sociais que suplicam por mulheres na cúpula da magistratura. Não dá para acusar o mundo inteiro de ser machista contra a Janja quando alguém critica sua voz ativa no governo e depois cometer essa imensa traição à socióloga feminista que ela é. Simplesmente não dá. No dia 8 de março, Janja falou, ao lado de Rosa Weber, a seguinte frase, abre aspas, eu quero dizer que o meu compromisso com o aumento da representação das mulheres na política é permanente, faz parte do meu dia a dia. Acredito que precisamos cada vez mais institucionalizar a nossa presença nos espaços de poder e garantir que existam e sejam cumpridas as regras de paridade.
pois o Brasil está longe demais de paridade em tudo que é poder. No judiciário também, claro. As mulheres são maioria da população brasileira, mas respondem por 38,8% dos 18 mil cargos do judiciário. E a presença feminina diminui conforme se sobe na hierarquia institucional. Desembargadoras são coisa de 25%, ministras menos de 20%. É isso que a gente chama de teto de vidro, tá? Lula é um presidente homem, branco, de esquerda, com muitas limitações, geracionais inclusive. Ele se coloca como um aliado das mulheres. Só que é hora de ele entender o que isso significa de verdade. Porque não basta não agredir as mulheres, ou não impedir que elas avancem, ou não basta nem mesmo só promover condições para que elas ocupem cargos intermediários. Não basta. É preciso garantir o seu acesso a lugares onde elas estão interditadas, colocá-las lá, ter isso como prioridade. É isso que significa ser aliado da luta. É esse o legado que Lula pode escolher deixar no Supremo.